boa noite. Iniciamos mais um momento de Evangelho, prece e radiação do nosso Centro Espírita Cearense, agradecendo a assistência dos irmãos benfeitores pelas bênçãos que iremos receber ao ouvir o Evangelho da noite de hoje. Que possamos refletir na mensagem do Irmão Maior, Jesus Cristo, e transformá-la em ação em nossas vidas diárias. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, te rogamos nesse momento em que vivemos um grande desafio em nossas vidas, que nos dê amparo, consolo e iluminação, para que a gente possa passar por todas as dificuldades com serenidade e fé. Nos concede ainda a força da perseverança, da esperança e do amor, para que possamos auxiliar a todos aqueles que precisam de ajuda, através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas orações. Inspira-nos a manter os nossos pensamentos sempre ligados ao bem e em benefício da humanidade. Que sejamos esperança e luz na vida de todos os nossos irmãos. Que a nossa união seja constante em prol de um mundo melhor. Que as vibrações positivas desse momento cheguem a todos aqueles que passam por dificuldades físicas e espirituais, nos lares, nas ruas, nos presídios, nas casas de repouso, nos hospitais, enfim, Mestre Jesus, nesse nosso mundo. Abençoa-nos a todos, assim seja. O Evangelho da noite de hoje está no capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem de Bem, item 3, parágrafo 9 ao 20. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se assim se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar ao seu espírito nem aos seus talentos a expensas de outro. Aproveita ao invés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar
é o de aplicá-lo às satisfações de suas paixões. Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los consciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça para possuir as que acabamos de mencionar no caminho, se acha que a todas as demais conduz. Boa noite. Desde ontem estamos estudando sobre o homem de bem, o ser humano de bem. E conta uma história que um senhor, todos os dias, lia esse trecho do Evangelho sobre o homem de bem. Quando interrogado por que ele lia todos os dias o homem de bem, ele respondeu: para colocar o homem de bem na cabeça, para que ele desça para o coração e escorregue para as mãos, fazendo-se cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí a gente lembra que no romance ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, intitulado Renúncia, a personagem Alcione diz o seguinte, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Eis aí o que o Senhor que lia o homem de bem todos os dias fazia, né? Ele dizia que era para colocar o homem de bem na cabeça, colocar para que ele descesse para o coração e escorregasse para as mãos, fazendo-se cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. É um exercício. Conquistar a caridade, conquistar qualidades do homem de bem é um exercício. E é assim que se faz, né? Colocando esse conhecimento na cabeça, desenvolvendo o sentimento e colocando em ação. Aqui são colocadas, aqui no Evangelho, são colocadas várias qualidades do homem de bem. Às vezes, quando se lê, até a gente se desanima, né, em pensar que a gente ainda não conseguiu todas. Mas precisamos ter paciência conosco, porque as qualidades que nós já conquistamos, elas são fruto de várias encarnações. E as que ainda não conquistamos serão fruto de exercício de tantas outras encarnações que virão. O importante é que não nos desanimemos, nem tampouco nos acomodemos. Estejamos sempre atentos e vigilantes às oportunidades de exercitar essas qualidades e outras, essas oportunidades que
se apresentam a cada dia, a cada instante das nossas vidas. É como diz no final, do texto evangélico, que esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, vamos nos esforçar para que possamos nos conduzir, até essas outras que ainda não conquistamos. André Luiz nos diz o seguinte sobre essa mensagem do Evangelho de hoje. É claro que você não alcança a perfeição de um dia para outro. Nem por isso, contudo, está desobrigado do esforço constante no aperfeiçoamento íntimo, recordando que o rio caudaloso, prestes a desaguar no oceano, cumpriu longa trajetória e começou muito antes no murmúrio simples de uma fonte. Então, não nos desanimemos, sigamos em frente, nos esforçando para caminharmos rumo à condição de homens, mulheres do bem. Muita paz. E tendo orado, moveu-se o lugar em que se estavam reunidos. Atos 4.31. Na edificação da paz doméstica, nas realizações dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vista à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que eles se refugiem no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. Portanto, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.
Conscientes da renovação necessária, profundamente arrependidos diante de Deus, rogamos assim a sua benevolência e a consequente atenuação e eliminação dos efeitos enfermiços. Que os fluidos divinos nos proporcione mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênção de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, corpos físico, espírito e alma. Que assim seja.